ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir a pró-reitora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Cristina Nunes. A Rádio Paulo Freire se configura como mais um espaço extensionista dentro da universidade. Paulo Freire, para nós, na Universidade Federal de Pernambuco e para a extensão universitária, ele é uma pessoa muito importante. Além de ter sido professor dessa casa, ele está na origem da extensão da UFPE. Então, esse espaço que pretende reunir os vários projetos de extensão em diálogo com a sociedade, essa é a essência genuína de todas as ideias que permeou Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Programa Entre. Arte, política, periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, à 13h, aqui na Rádio Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE. E eu sou Humberto Cassimiro, estudante do 2º período de jornalismo da UFPE. E eu lembro que você pode acompanhar a programação da Paulo Freire de hoje até 13h, tanto pela frequência 820 AM como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. E hoje a gente fala sobre o desmatamento na Amazônia e os incêndios florestais na região. Um assunto pertinente e necessário para entendermos como funciona um dos maiores símbolos de natureza do mundo e qual a necessidade de preservarmos ela todos os dias. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica. São mais de 5 milhões de metros quadrados que cobrem a boa parte do noroeste do Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. E essa vasta extensão, Humberto, faz com que a Amazônia ela tenha uma importância fundamental para o ecossistema do nosso planeta. Contudo, este ano, os números do desmatamento na floresta estão aumentando numa taxa nunca antes registrada por órgãos de fiscalização. Exatamente, Roberto. Só o último mês de julho registrou uma alta de 278% de desflorestamento em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são do DETER, o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Além disso, no último mês de agosto, incêndios florestais na Amazônia queimaram uma área de quase 30 mil quilômetros quadrados, ou o equivalente a cerca de 4 milhões de campos de futebol. Os dados são também do INPE. O que está acontecendo com a Amazônia? Para falar sobre isso, quem está conosco é Luciano Naka, biólogo, mestre em Ecologia Tropical pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e doutor em Ecologia e Evolução pela Louisiana State University, nos Estados Unidos. Boa tarde, Luciano. Seja bem-vindo. Boa tarde. Antes que nada, obrigado pelo convite. E também contamos com a presença de Pamela Alves, cientista ambiental da UFPE, mestra em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Boa tarde, Pamela, é um prazer ter você conosco. Boa tarde, muito obrigada também pelo convite. Gente, para começar essa conversa, o que está acontecendo com a Amazônia? Pamela. Sim, na Amazônia, né, como na Amazônia brasileira, como muitos de vocês têm ouvido, a gente está com vários focos de incêndio, tanto ali na área de Rondônia, como outros estados, e também no sul do Amazonas. E um dado interessante, né, de trazer para conseguir ter ideia dessa dimensão é que em Apuí, que é uma cidade, ela fica mais no centro, né, do Amazonas.
ele está com 1.754 focos de incêndio, só em um local. Então, para ter ideia dessa dimensão, né, a gente está falando de um local menor do que um estado, pensando no Amazonas inteiro, Rondônia e outros locais. São vários focos de incêndio que estão acontecendo e começou, né, a chegar para a gente essa informação quando já estava com 15 dias de queimada. E enfim, pegou em São Paulo, chegou aquela fumaça em São Paulo, a gente começou a ter esse contato. A cidade inteira de São Paulo. Exatamente. Mas o que está acontecendo na Amazônia é real, está acontecendo, tem focos agora, está queimando, né, a floresta e muitas populações também tradicionais que existem nessa floresta. E é isso, no Sinaca também que é complementar. E o desmatamento também está aumentando muito, né, professor? Sim, bom, eu acho triste que a gente tenha que vir aqui falar da Amazônia quando São Paulo percebe que chegou uma fumaça negra, né? Sim. Então é realmente absurdo. O desmatamento na Amazônia não é novo, né? Entretanto, acho que o grande problema atual é que nós estamos vendo diretamente as consequências de uma política ambiental desastrosa, né? Então não tem como se surpreender com os resultados quando você tem um governo que está agindo contra a ciência, quando recebe os dados de desmatamento ao invés de planejar ações diretas, né? Manda embora o diretor do instituto, né? Como foi o caso do Dr. Galvão, né? Foi bom o senhor ter tocado nesse ponto, porque a gente falou no início do programa que só o último mês de julho registrou uma alta de 278% de desflorestamento em relação ao mesmo mês do ano passado. E esses dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Contudo, esses dados do INPE foram refutados pelo próprio governo. Mas eu queria saber de vocês, de Pâmela especificamente, o que tem ocasionado esse aumento no desmatamento? Esses dados são reais? Esses dados são reais. Né? Como eu falei, isso está acontecendo agora, tem focos de incêndio agora, acontecendo na Amazônia, queimando, e isso começou com mais força, como o Naka colocou, o desmatamento sempre aconteceu na Amazônia. Então a Amazônia, tanto a brasileira quanto a Amazônia no geral, é um foco de disputa, né? Tem grande quantidade de recurso natural, então se torna um foco de disputa para o próprio planeta. E isso começou a piorar no período das eleições, realmente, lá para agosto, setembro e outubro do ano passado, quando começaram, né, muitos discursos trazendo um pouco a carta do está tudo bem, né? Você não vai sofrer, não vai ser incriminado por isso. Então, isso gerou, por esses desmatadores de diferentes frentes, não, vou desmatar, não vou ser impune, né? Vou sair impune e tá tudo ótimo. E aí a gente começou com esses planejamentos, com esse desmonte mesmo social e ambiental, né? O desmonte socioambiental brasileiro. E muitas ameaças a grupos que trabalhavam, grupos que moram lá, populações tradicionais, grupos que trabalham populações tradicionais, que trabalham com o meio ambiente, a pesquisa, enfim, essa crise inteira que a gente está vendo. Mas tudo começou, infelizmente, né, para o povo brasileiro, em cima desse discurso. E hoje em dia a gente tem esse cenário que está. Então, o que é que aconteceu? Teve o Dia do Fogo, né, que é um dia que realmente já tem, todos os anos tem, e as pessoas queimam para construir pastagem e tudo mais. Explica um pouco o que é esse Dia do Fogo, por favor. Um Dia do Fogo, ele é o dia que existe o período seco, né, da Amazônia. Então, nesse período mais seco, aproveitam, porque a floresta amazônica ela é muito difícil de ser queimada, né? Ela é muito úmida, Naka também pode complementar depois mais sobre isso. Mas ela é muito úmida, é muito difícil de queimar, não é como o cerrado. O cerrado, ele pega fogo, ele faz parte do sistema pegar fogo. E a Amazônia não. Então, você precisa estar realmente num período mais seco para conseguir que esse fogo, ele consiga resistir ali naquele ambiente. Então, acontece esse desmatamento, né, com correntões, enfim, são às vezes caminhões, corrente grande, desmata a área, precisa esperar secar essa vegetação para depois que seca, colocar o fogo e aí você começa a abrir, né, para pastagem, para plantações e etc.
Então, isso acontece todos os anos nesse dia do fogo, por ter ser mais propício por estar mais seco. Mas nesse ano, né, a gente viu vários focos, não só para abrir para as pastagens, mas dentro de terras protegidas, áreas protegidas e outros locais que não são suscetíveis, são da União, são nosso como povo brasileiro, e foram abertos realmente para destruir aquela floresta, né? E aí tem todo esse debate atual e as grandes possibilidades que existem. E eu gostaria de perguntar a Luciano Naka, quem é que mais se beneficia do desmatamento da floresta amazônica? Eu acho que ninguém, né? Eu acho que ninguém. No curto prazo tem pessoas que se beneficiam, mas realmente é uma cadeia muito estreita e muito reduzida de gente que se beneficia. Se você acha que a pessoa, o mateiro lá que está lá cortando a árvore, que está puxando os correntões, né, que vai ganhar um salário, nem sei se ganha um salário em condições de semi-escravidão, se ele se beneficia, ok, se beneficiou durante... Assim, é um pensamento muito estreito, né, muito curto. Obviamente tem empresários, tem madeireiras que se beneficiam também a curto prazo, né, porque daqui a 5 anos eles têm que se mover. A gente tem experiências no Brasil todo. Paragominas, né, tinha uma indústria de madeireiras, era a maior indústria madeireira do Brasil. Não tem uma árvore mais, a não ser Carajás, né, que fica próxima, mas o resto elas migraram, foram embora. Então realmente a palavra grilagem, né, dos grilos, né, é um consumo desenfreado. Então o agronegócio seria, ok, as pessoas que são donas de gado, elas ganham terras. Cada um desses fogos está ganhando terras pro sistema agropecuário, né? Estão se beneficiando? Bom, se cortar a importação de carne daqui a 2 semanas da Europa, não vão se beneficiar. Pessoas, os sojeiros que já têm as suas áreas estabelecidas, estão gritando, né? Botando o grito no céu, porque para eles é ruim. E é incrível agora como parece que essa percepção a longo prazo não é comum para essas pessoas. As pessoas não têm essa capacidade de percepção. Porque, por exemplo, a gente estava falando do dia que São Paulo escureceu completamente. Foi a partir daí que o pessoal deu um estalo e percebeu que as consequências do desmatamento da Amazônia, dos incêndios da Amazônia, podem atingir o Brasil inteiro, né? E parece que a maioria das pessoas não tem esse estalo ainda, não percebe a importância da preservação da Amazônia. E não é só o Brasil, né? As chuvas que são fruto da Amazônia molham, jogam água nos cultivos da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e do Brasil, das regiões mais produtivas do agronegócio. É a água da Amazônia que está irrigando elas, né? Então, obviamente, um tiro no pé de qualquer lugar que se olhe. Uhum. Bem, apesar dos dados alarmantes de desmatamento na Amazônia, no mês passado o Ministério do Meio Ambiente rebateu os dados do INPE, alegando que não é a atual realidade da floresta. O embate gerou inclusive a demissão do chefe do INPE, Ricardo Galvão, que foi exonerado no começo de agosto. Gente, o desmatamento na Amazônia está aumentando ou não? Sim. Está. Eu acho que a questão é muito simples. E não é uma questão de governos e partidos políticos, né? No início do governo Lula, houve 2 picos bem grandes, houve vários picos de desmatamento, de queimadas, por pressão popular ou pressão política, né? O governo tomou várias medidas para contrarrestar isso e funcionaram. Então você aparelha os institutos como o Chico Mendes, o IBAMA, a pesquisa, o INPE, né? O DETER foi criado justamente como consequência de queimadas, de aumento nas queimadas. Então, se você tem políticas, digamos, afirmativas ou políticas que lutam contra o desmatamento e as taxas de desmatamento caem, quando você tem políticas que vão no sentido inverso, né, de promover o desmatamento, até a própria retórica, né, que a gente vê no próprio ministro do meio ambiente, que é o desministro do meio ambiente, né, a gente vê que realmente, se ações positivas influenciam positivamente, ações negativas não tem como não influenciar negativamente também. Então é óbvio, né, que o desmatamento vai aumentar e é um sucesso do governo. Estão conseguindo o que eles estão plantando, né? Bom, a gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa. São 12h15 e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI
775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Estamos dando as boas-vindas e a participação do professor Chico Lacerda, que é o chefe do Departamento de Comunicação Social. Bom dia, Chico. Bom dia, Paula. Agradeço. Falando rapidamente, fico muito feliz que finalmente esteja se concretizando no departamento da gente, né? Essa conquista da Rádio Escola Paulo Freire. Citando 2 pontos que eu acho que são de suma importância desse projeto. Um deles é a rádio enquanto um recurso pedagógico dentro de um departamento que já tem uma excelência crítica e teórica e que agora conta com mais esse recurso para a formação das jovens e jovens que estão entrando e vão poder ter essa vivência a partir de uma estrutura muito mais interessante. E, por outro lado, ressaltando também essa relação da universidade com a sociedade, em que essa rádio, ao mesmo tempo, ela vai poder fazer essa ponte, onde a gente vai estar não só formando as pessoas aqui dentro, mas também promovendo debates críticos e fazendo com que isso ressoe pela sociedade. Então, acho que é quase que um triângulo que a universidade faz dentro da formação e dentro dessa relação com a sociedade. E a Rádio Paulo Freire está no centro disso, promovendo tudo isso. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você se sente representado no rádio? Acha que sua voz é ouvida? Quer divulgar o que acontece no seu bairro? Então vem com a gente, chega junto. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Somos a frequência da periferia no seu rádio. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Hoje conversamos sobre incêndios florestais e o desmatamento na Amazônia com Luciano Naka, biólogo, mestre em Ecologia Tropical pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e também conversamos com Pamela Alves, cientista ambiental da UFPE, mestra em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA também. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram ou @Paulo Freire UFPE no Twitter, e no Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. E ontem, gente, foi revelado que de janeiro a agosto de 2019 choveu 11% a mais na Amazônia, que na região teve 34% a mais de focos de queimadas do que a média desde 2016. Os dados são de uma pesquisa feita pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a gente pergunta a Pamela, especificamente, o que tem ocasionado esses incêndios? Quais são as principais ameaças para a Amazônia? Na Amazônia, a gente, como eu falei, né, é um foco de disputa muito grande. Então, a gente aí tem aí a frente, né, do agronegócio e muito da pecuária também, entrando na Amazônia. Isso é uma proposta que vem desde muitos anos atrás, né, quando teve aquela ideia de local vazio, a Amazônia vazia, essa floresta e não tem ninguém lá. Então, vamos tomar a Amazônia. Então, aí já veio muito... alguma população ali do sul do Brasil e do sudeste, enfim, vieram com essa ideia de trazer a pecuária para dentro da Amazônia e transformar em pasto mesmo, e do agronegócio, né? E o minério, que é muito forte. A gente tem realmente um recurso mineral muito grande na Amazônia. Então, isso brilha os olhos, né, diante dessa fonte de recurso tão grande, né? Tão abundante, que era grande, né? Está, na verdade, em escassez. Recentemente, o atual presidente do Brasil, junto ao ministro do Meio Ambiente, declarou que, abre aspas, estamos numa estação tradicionalmente quente e seca e que é natural queimadas nessa época, fecha aspas. Quais são as consequências desse tipo de declaração do governo? Na verdade, não, é importante salientar, e eu tenho mencionado isso recentemente várias vezes, que não existe uma época de queimadas na Amazônia, não existe uma época seca e uma época de chuvas, né? Então, o que está acontecendo é que o ser humano aproveita a época de seca, né, como a Pamela falou antes, para poder
tocar fogo na floresta. A floresta é impossível, basicamente, você tocar fogo durante a época de chuva, mas eles derrubam as árvores na época de chuva e quando elas secam, eles tocam fogo na vegetação derrubada. Mas é um erro falar da época de fogo. Queimados. Não tem época de queimadas, tem época de seca onde as pessoas fazem queimadas, né? Algumas são legais, de fato seriam dentro de campos particulares, as pessoas são autorizadas por órgãos estaduais geralmente, né, a tocar fogo, mas fora disso deveria ser muito mais controlado e é um fogo controlado, né? Só que quando você tira os controles ambientais, como ela falou antes também, quando você tira as punições para quem não segue as regras, cada um por si, né? Então, e lembremos, esses fogos estão o agro, o sistema agropecuário, né? O gado é o principal responsável de puxar as fronteiras, né, do agronegócio. E não existe também uma época de queimadas em áreas de proteção ambiental, né? Não existe isso. Exatamente, né? E esse é um dos grandes problemas. Muitas áreas protegidas, muitos focos de incêndio estão dentro de áreas protegidas. Então, ali quando eu falei logo no início sobre Apuí, né? É porque Apuí é uma área muito protegida, né? E como é que essa área está pegando fogo assim? Então, existem outros motivos por trás. E lembrando que para você conseguir pegar fogo na Amazônia, né, com esse processo que eu e Naka a gente comentou, não é um processo barato. Para você destruir pelo menos 1.000 hectares de terra, a gente gasta quase mais ou menos 1 milhão. Então, não é coisa pequena. Isso. Então, não é uma coisa pequena, né? É muito dinheiro que está envolvido realmente e muitos interesses. Então, é muito rentável também, né? Se gasta tudo isso para rentável economicamente, porque ecologicamente não, né? Não, é um investimento que as pessoas fazem para derrubar a floresta, né? Inclusive, esse tal do Dia do Fogo que a gente ouviu no Pará, né, umas semanas atrás, que foi até viabilizado pelo WhatsApp entre vários produtores rurais, né? Aparentemente eles trouxeram gente do Nordeste para ajudar, porque não tinha gente suficiente para cortar as árvores, né? Então é investimento de milhares. Então sugere que existe por trás um crime organizado, não é simplesmente o caboclo que está precisando de queimar uma área para ganhar uma hectare mais de terra. São interesses econômicos grandes e uma luta pela terra, né? É tomar a terra da União, tomar a terra dos índios, tomar a terra de nós. Exatamente. Bom, a gente sabe que a Amazônia é importante de várias formas e mesmo assim as queimadas continuam. O que é que você acha que falta para a sociedade brasileira entender a importância da preservação do ambiente amazônico? Pamela, poderia começar um pouco falando sobre isso? Sim. Eu acho que puxando, né, o que a gente estava conversando também há uns minutinhos atrás, o Brasil ele é muito grande. Se a gente for ver comparado a outros países, ele é muito grande. Então fica distante realmente da realidade de muitas pessoas compreender a realidade amazônica, né? A gente tem um país aí que é praticamente dividido realmente em realidades diferentes em 5 regiões. Isso é um fato. E falta um pouco das pessoas conseguirem compreender, linkar, associar essas questões, né? Entender que a Amazônia ali tem floresta, está produzindo água, está produzindo oxigênio. Aquela massa que é produzida ali, né? Com a evapotranspiração das árvores, ou seja, né? A respiração, as árvores estão respirando ali e toda aquela massa de ar que é formada é uma proteção na floresta, tanto para a gente não ter, né, eventos como um tornado, enfim, vários eventos nesse sentido, e ela vem ali trazendo chuva, né, um rio voador mesmo, que vem trazendo chuva para outras regiões, pegando centro-oeste, sudeste, por isso que chegou em São Paulo também. E lembrando que embaixo também, né, tem outros estudos que estão agora em pauta, que é sobre um rio submerso, né, que estão começando a conseguir investigar os lençóis freáticos e estão vendo que a quantidade de água é muito superior a muitos rios amazônicos. Então, assim, a gente tem toda essa influência, mas fica difícil, porque a nossa sociedade, de forma geral, acho que planetária, perdeu esse link com a natureza. Então, a gente vive, às vezes, de supermercado, mas não consegue linkar que o que a gente compra ali está linkado ao que é produzido na terra, como é produzido e como isso é afetado.
Então acho que vem muito nesse sentido. Eu acho, para responder a tua pergunta, acho que passou da hora, na verdade. Acho que as pessoas sabem. Eu adoraria, eu trabalho com aves, estudo a biodiversidade amazônica. Eu adoraria estar aqui falando sobre isso, sobre como os processos evolutivos levaram a ter essa riqueza, né? E estamos aqui falando de não destruir a mata, né? É um retrocesso no tempo absurdo. Então, eu acho que está bastante estabelecido a importância da Amazônia. Estamos tendo... Acho que se você perguntar, fizeram uma enquete, acho que é uma percentagem muito grande da população do Brasil sabe da importância, nem falar do mundo, né? Mas estamos nas mãos de um pequeno grupo que tem interesses econômicos e está se beneficiando com essas queimadas, se beneficiando com a realidade, as pessoas parecem que estamos nós meio tontos, né? Tipo no ringue de boxe, né? Mas aproveitando essa oportunidade para lucrar com a nossa floresta, com as nossas matas. Sim, e nesse sentido, né, complementando muito em cima da vida mesmo de outras pessoas. Então a gente está destruindo a floresta e acabando com segurança hídrica, segurança alimentar, segurança energética, ou seja, é um país que vai estar completamente inseguro, porque está acabando com seus recursos que garantem o alimento, que garantem uma água de qualidade, que garantem uma energia para fazer tudo que a gente tem, tecnologia, tudo, né? Então... Ou seja, é preciso a gente bater o martelo novamente aqui dessa importância da Amazônia, não só socialmente, economicamente, ambientalmente, enfim, dessa importância da Amazônia para o mundo, não só para o Brasil também. E para finalizar, gente, que infelizmente a gente está chegando no final do programa, eu queria saber de vocês o que o ouvinte que está sintonizado na 820 AM, que está preocupado com essa questão da Amazônia, pode fazer. O que é que ele pode fazer para a preservação da Amazônia? Pamela. A gente sempre entra, né, nessa aflição, e eu tenho ouvido de muitas pessoas realmente. Então, eu acho que primeiro de tudo se informar, procurar se informar mais, procurar sobre o que é que está acontecendo, né? Se perguntar, poxa, tem tanta gente ali, mas cadê? Teve alguma apreensão significativa com tantas investigações que estão tendo por lá? Então, questionar sobre o que realmente está sendo feito. Conversar com quem está do lado, quem está mais próximo, e também se engajar em alguns grupos, os que tiverem mais interessados, né? A gente na UFPE agora está começando no Centro de Biociências, tem o movimento Curupira, o pessoal está tomando a frente, e tem outros movimentos também. Hoje mesmo eu vi que está com um movimento que é Seja Legal com a Amazônia, que é uma parte da bancada ruralista do agronegócio, junto com outro movimento. Então, se você colocar Seja Legal com a Amazônia e botar o site, lá vai ter também um link para a gente fazer uma assinatura e apoiar, né? Professor. E acho que nós temos a ferramenta mais poderosa, que é o voto, né? Então, não só do Poder Executivo, mas também o Legislativo, que está dominado por pessoas com interesses econômicos diretos na destruição da tal bancada do boi. Não é à toa que são mais de 200 parlamentares, né? Eles investiram pesado em tomar conta do nosso sistema político. Então, acho que a gente tem a ferramenta muito simples, a cada 2 anos ou cada 4 anos, trocar o executivo, trocar o legislativo, e a gente precisa ter um voto consciente, sem acreditar na ciência, sem acreditar na educação, na saúde das pessoas. Fica muito difícil criar um país que tenha um futuro viável nas próximas décadas, diria eu. Obrigado. Sim. E esse foi o programa Ecoideia. Hoje conversamos sobre incêndios florestais e desmatamento na Amazônia com Luciano Naka, biólogo, mestre em Ecologia Tropical pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e doutor em Ecologia e Evolução pela Louisiana State University, nos Estados Unidos. A gente agradece a sua participação. Também contamos com a presença de Pamela Alves, cientista ambiental da UFPE, mestre em gestão de áreas protegidas da Amazônia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Obrigado, Pamela. Obrigado também, Luciano. Muito obrigada também. Gente, essa edição teve a minha apresentação do Roberto Peixoto e de Humberto Casimiro. A produção foi de Roberto Peixoto, Juliana Miguel, Felipe Silva, Larissa Soares, Amanda Mendes e Humberto Casimiro. Nos trabalhos técnicos, Amanda Mendes e Felipe Silva. E nas redes sociais, Lucas Dantas. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Na supervisão, a coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, e a gente deseja uma boa tarde a todos os ouvintes aqui da Paulo Freire. Mais uma vez, obrigado pela presença, gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês.